Agora são 7h31. Vamos falar com o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Olá, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia para quem nos acompanha. Bom, Wagner, vamos começar aqui a nossa conversa a partir da Greta Thunberg, né? Ela disse que os índios morreram na Amazônia, eles estavam defendendo, né, a terra e, enfim. Agora eu quero que você comente o comentário do Bolsonaro, né, do presidente, dizendo que é impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí, pirralha. Ele falou isso, depois ele voltou em outra oportunidade, mais tarde, a falar de novo, é uma pirralha, né, tentando aí desqualificar a luta da Greta Thunberg. Eu queria que você começasse o seu comentário, né, a gente vai falar da COP25, por esse comentário do Bolsonaro e a reação da Greta, né, que colocou lá na inscrição, enfim, lá no Twitter dela, colocou na descrição biográfica pirralha, né? Ela tentou já pegar isso e aí a gente sempre vai lembrar, né, que o presidente do Brasil, né, tentou aí esse ato contra essa ativista. E aí, como é que fica aí, Bom, em Wagner? primeiro lugar, mais uma vez, a Greta tem razão, né, Marilu? Nós sabemos, existem vários estudos que mostram que as terras indígenas, né, elas têm um índice de conservação ambiental muito mais elevado, inclusive, que as próprias unidades de conservação. Então, quando ela comenta que os índios estão sendo mortos porque protegem, ela está absolutamente correta. E é evidente que isso afronta diretamente toda a política de não conservação ambiental que o governo tem desenvolvido, inclusive ao revés, né, disso, estimulando até mineração em terras indígenas. E aí a reação do presidente foi mais uma ação clássica desse cidadão, né, enfim, que se dirige com palavras dessa ordem para uma ativista altamente qualificada no mundo inteiro e que, de maneira inteligente, como ela é, né, ela ironiza essa condição e publiciza, né, esse, entre aspas, né, elogio, né, esse comentário desrespeitoso, na verdade, e aí, infelizmente, marca mais uma vez o Brasil no obscurantismo do meu ponto de vista, né? Quer dizer, há uma série de questões que nós poderíamos comentar, inclusive de afronta a menor de idade, etc. O próprio Estatuto do Adolescente, se fosse no Brasil, ela poderia, inclusive, processar o presidente da República, né? Como ela está fora, enfim, não é brasileira, mas até o próprio ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, está sendo, digamos assim, rasgado, né, como muitas leis que esse governo e esse presidente especialmente têm feito. Então é lamentável, né? Ela tem razão e por ter razão, ao ser ofendida, ele, na verdade, ele fortalece ainda mais o argumento da Greta, né? E é lamentável que ele tenha dirigido a palavra dessa forma a ela e ela, de maneira inteligente e irônica, projetou mais uma vez negativamente o governo Bolsonaro. Exato. Agora vamos para a COP25, né? A Greta está lá, inclusive. Como é que você está vendo, né, os debates que estão acontecendo na COP25 em Madrid, Wagner? Veja, Marilu, essa semana é a semana, né? Normalmente a primeira semana ela é mais branda, ela tem posicionamentos, falas mais científicas, mas ontem, né, o Tiffany Mohamed Bandi, que é um cientista político nigeriano, que é o presidente da Assembleia Geral da ONU, já deu um tom mais político, chamando de fato a responsabilidade dos tomadores de decisão, né, do comitê de alto nível, como a gente costuma chamar, que é quando chegam os ministros, quando chegam os presidentes, chefes de Estado, e chamando de fato a responsabilidade, inclusive associando também a desigualdade. Isso também ocorreu com a fala da Patrícia Espinosa, que é representante da ONU para a mudança climática. Ela não é uma pessoa qualquer, ela já esteve, inclusive, à frente da própria COP, né? Ela foi a liderança da COP durante algum tempo, e ela também fez um clamor muito claro, dizendo, olha, a cada COP nós dizemos que a janela de oportunidade está se fechando, mas dessa vez a janela está realmente muito próxima de se fechar. E corroborando a isso tudo, o Peter Litt, também, que é o presidente da Organização Meteorológica Mundial, trouxe, né, relembrando, na verdade, os dois documentos que nós até comentamos aqui, um de setembro e um da semana passada, reafirmando que, se nada for feito, a situação vai ficar muito caótica, né, nos próximos anos, e insistindo na necessidade de reduzirmos até 1,5 graus, quando muito 2 graus, as emissões tem que chegar a um nível que não permitam que as temperaturas sejam elevadas além desses graus. Então, é de fato um momento político bastante agudo, muito importante. E o Ricardo Salles também falou ontem, né? Ele recuperou uma posição brasileira antiga, que o Brasil mudou de posição, mas ele está, como sempre, muito atrasado, né? Reivindicando dos países que mais emitiram gás de efeito estufa,
algum tipo de compensação financeira. Essa é a ideia, né? Ela vem lá do Protocolo de Montreal, dos anos 90. O Brasil tinha essa postura até o primeiro mandato do governo Lula, e quando o Carlos Mink assume como ministro, é uma mudança histórica importante. O Brasil passa também a entender que é necessário que os países em desenvolvimento também passem a reduzir a emissão de efeito estufa. E o Salles parece que esquece isso tudo, muda a posição brasileira, né? E não por acaso, no mesmo momento que ele falava na plenária, um conjunto de ONGs brasileiras, apoiada por diversos cientistas, entre eles eu destacaria o Carlos Nobre, que é um grande conhecedor das questões de mudança climática, soltou um documento, né, dizendo que tudo aquilo que ele está dizendo não faz sentido, já que nós estamos assistindo, na verdade, insisto, um desmonte de todas as estratégias de fiscalização que tem levado aí ao aumento do desmatamento, entre outros aspectos, que tem gerado aí maior emissão de gás de efeito estufa do Brasil. Então, contradizendo, né, a própria fala do Ricardo Salles, 6 ex-ministros do meio ambiente, entre eles Marina Silva, o próprio Carlos Mink, enfim, firmaram o documento, e foi lido esse documento também na ONU, contrapondo justamente essas ideias. Então, é de fato mais um momento vexatório, eu diria, para o Brasil. Certo. Agora, Wagner, o governo editou aí uma medida provisória, né, tentando aí legalizar 300 mil posses rurais, 86% na Amazônia. Bom, a ideia é fazer com que a grilagem se torne aí enfim, oficial. Como é que você está vendo essa MP do governo Bolsonaro? É lamentável também, né, Marilu? A gente assiste aí o estímulo à grilagem, à invasão de terra pública, né? E quem perde é a sociedade brasileira, já que as terras são públicas, portanto, elas pertencem à sociedade brasileira e elas deveriam ser, no mínimo, discutidas, né? Que uso se quer dar a essas terras e que tipo de ação social, até se for destinada para a reforma agrária, mas isso deveria ter sido discutido. Na verdade, o que esse governo fez foi ampliar, né? A lei ia até as ocupações até 2008, ele traz até 2014, né? Desculpe, no mínimo de 2014. Então, na verdade, quem está na terra há 5 anos vai poder reivindicar a posse dela, independente de qualquer tipo de documento, de ação autodeclaratório, né? O indivíduo vai lá e fala, não, eu estou nessa terra há não sei quanto tempo, etc. Ele diz que vai fazer imageamento por satélite para fiscalizar, mas nós não temos cobertura tão detalhada de todo o território brasileiro, em especial na Amazônia. Então, essa é outra grande, digamos, aberração, até técnica, né? É um governo muito fraco em termos técnicos, em termos científicos. Não tem muitas áreas na Amazônia, vastas áreas, eu diria, que não são mapeadas há 5 anos atrás, para você poder dizer e fazer um rastreamento do satélite, dizer, não, a partir de que ano essa terra passou a ser devastada. E para fazer isso, a contradição maior é que ele teria que levar em conta os dados do INPE, que ele desqualifica. Então, é de fato um governo completamente esquizofrênico, onde a gente não consegue enxergar nenhum tipo de lógica, de linearidade, o que traz muita preocupação, né? Nós estamos vendo, de fato, um desmonte muito grave, muito agudo de diversos setores brasileiros. E agora o estímulo, não por acaso ele anunciou isso aí nesse momento, né, da COP, me parece também um momento bastante inoportuno, né, porque reforça mais uma ação que estimula o desmatamento, e tudo isso no cenário internacional, onde o Brasil está sendo aí, digamos, questionado, né, pelo aumento do desmatamento. A semana passada ganhou o Fósforo do Dia, ontem o ministro faz uma fala, as ONGs soltam o documento contrário, e o presidente vem ofender a Greta e depois fazer um decreto dessa ordem, né? Então, de fato, uma afronta, né? Querer mostrar para o mundo que o Brasil atualmente, né, com esse governo, não está preocupado com as questões ambientais, ao contrário, é mais uma ação que vai estimular, infelizmente, o desmatamento. Bom, depois dessas notícias todas tão absurdas, né? A gente encerra aqui a nossa conversa. Wagner, muito obrigada. Um grande abraço para você e até a próxima. Até a próxima, Bruno. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do programa também de pós-graduação em Ciência Ambiental.